Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que vocês irão assistir. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual, aqui de João Pessoa, Paraíba. Agradeço a Deus pelos novos inscritos. Desejo a todos que sejam bem-vindos, se sintam abraçados pelo canal Democracia Espiritual e pela família do canal Democracia Espiritual. Também convido aqueles que ainda não se inscreveram, que só fazem assistir, eu convido que venha se inscrever no canal, venha participar conosco, deixando o seu like, seus comentários, deixando aí, compartilhando essas mensagens que saem aqui do canal. E eu quero trazer mais um alimento sólido para o nosso espírito, que tem como tema a queda do templo foi a reforma completa. A queda do templo foi a reforma completa. A reforma começou na cruz, no sacrifício de Cristo na cruz. Espiritualmente, todos os sacrifícios, todas as obras da lei que ainda eram oferecidos dentro do templo, não tinha valor mais nenhum. A lei era sombra, a lei se tornou sombra, a lei, ela envelheceu, ela caducou, era rudimentos fracos e pobres, que não aperfeiçoava ninguém, não santificava ninguém. E Cristo na cruz, ele cancelou essas ordenanças. Então, a partir da cruz, nada que os judeus fizessem dentro do templo, como sacrifícios de animais, nada Deus na eternidade ele recebia. Então, a lei se tornou rudimentos de obras fracas e mortas. Porém, o templo ainda estava de pé. Existia um período de transição, os judeus, um povo religioso, o templo de pé, eles continuavam a oferecer sacrifícios, mas tudo em vão, tudo inútil. Assim está o sistema religioso hoje, com rudimentos de obras mortas da lei de Moisés, trazendo para dentro de suas gaiolas, achando que está agradando a Deus, não está. Então, o texto principal é aqui em Hebreus, capítulo de número 9, vamos lá. Hebreus 9, o versículo de número 8 diz assim, ó. Vamos ler o versículo 7. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, está no singular. Veja bem, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, pelo pecado do povo, pela ignorância do povo. Dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto. Por quê? Porque o templo ainda estava de pé. Aí ele diz aqui, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, o templo de Jerusalém. Quando Paulo escreve essa carta, foi entre o ano 67 e 68, o templo ainda estava de pé. Versículo 9, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferece, tempo presente, porque no tempo que Paulo escreveu, aqui para eles era presente, para nós hoje. Aqui está no passado. O tempo do verbo para nós hoje é passado. Em que se oferecem porque eles ofereciam. Oferece dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Aqueles que prestavam serviços ali no templo, entendeu? Eles, oferecendo aqueles sacrifícios, entendeu? Não conseguiria aperfeiçoar a consciência deles. Eles sempre estavam em condenação. Versículo 10. Consistindo somente em comidas e bebidas e várias abluções,
e justificações da carne, impostas até ao tempo da reforma. Meus irmãos, Paulo está escrevendo aqui para os hebreus. O destinatário dessa carta foi os hebreus. Aqueles hebreus convertidos ao evangelho da incircuncisão pregado pelo apóstolo Paulo. O ministério do Espírito, o pacto para o entendimento. Muitos judeus, sim, se converteram a esses ensinamentos ensinados por Paulo. Paulo foi levantado para apregoar, levar as boas novas ali no primeiro século, há 2000 anos atrás, há 20 séculos atrás, para os gentios. Porém, nas comunidades que Paulo entrava, que Paulo ia, que Paulo estava instruindo, ensinando o evangelho da incircuncisão, existia judeus e gentios, entendeu? Em todas aquelas comunidades ali, onde Paulo anunciou o evangelho da incircuncisão. Então, nesse contexto, o apóstolo Paulo começa o capítulo 9, se você observar, falando a respeito do templo, do primeiro tabernáculo. E Paulo cita algumas coisas que havia no templo, alguns objetos, né? Alguns aspectos ali do cerimonialismo que os judeus praticavam. Observe, meu irmão, se você observar, nós vamos ver isso no versículo 1, vamos lá. Ora, também a primeira tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre. Veja que Paulo está falando do templo que estava de pé em Jerusalém. Versículo 2, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candelabro, e a mesa e os pães da proposição ao que se chama o santuário. Veja que no primeiro existia, vamos ler nessa outra Bíblia aqui, no versículo 2, observem, com efeito foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Então, havia alguns aspectos aqui do cerimonialismo, das práticas cerimoniais que eles faziam. Vamos ler o 3. Por trás, e esse lugar aqui, onde ficava aí o candeeiro, a mesa, a exposição dos pães, se chamava o santo lugar. Vamos lá. Versículo 3. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos. E nesse Santo dos Santos só podia entrar quem? O sumo sacerdote, ele sozinho. Já no santo lugar, os sacerdotes, eles entravam nesse lugar. Vamos ver. Versículo 4. A qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro, contendo o maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. Isso estava no Santo dos Santos. No santo lugar não existia isso aqui, que era o primeiro véu. Mas no segundo véu, onde era o Santo dos Santos, existia o bordão de Arão, a vara que floresceu, né? E as tábuas da aliança e o maná. E ali estava a arca da aliança. E sobre ela, os querubins, sobre a arca da aliança, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora. Veja, não falaremos agora. No versículo 5. No versículo 5. Não falaremos agora, particularmente. No versículo 6 diz, ora, depois de tudo isto, assim, preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo, que era o santo lugar, os sacerdotes, plural, os sacerdotes entravam, tinham acesso ao santo lugar. Veja, os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Olha no segundo lugar,
olha no Santo dos Santos, os sacerdotes, todos não poderiam entrar lá, só o sumo sacerdote. Olha, ora, depois de, versículo 7, mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece, porque lá para eles era presente, para nós é passado, ó, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Então, observe, meu irmão, que no santo lugar, os sacerdotes, aqueles que prestavam culto ali, eles poderiam entrar, onde tinha a mesa, onde estavam os pães, entendeu ali? Eles poderiam entrar naquele lugar ali, entendeu? Onde tinha os pães da preposição, o candelabro, mas no segundo lugar, depois do véu, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava para oferecer. Ele não entrava sem sangue, ele entrava com sangue de animais, tá entendendo? Sangue este que não purificava, que não santificava, que não justificava, que não salvava, ô glória, mas o sangue e o único verdadeiro, de uma vez só, ele aperfeiçoou, santificou, justificou, salvou, ô glória. Pela graça somos salvos, meu irmão, ô glória. Então, pelo véu, entendeu? Pelo véu, nós temos acesso hoje ao Santo dos Santos. E antes, era só o sumo sacerdote, uma vez por ano. Então, observe que Paulo está chamando aqui atenção àqueles hebreus, né? Porque eles ofereciam sacrifícios, porém, a consciência deles não aperfeiçoava através dos sacrifícios que ele ofereciam. Ou seja, os sacrifícios que ele ofereciam ali, entendeu? Não poderia aperfeiçoar a consciência deles. Eles estavam em condenação. Um povo religioso que continuaram as práticas cerimoniais da lei de Moisés e que ali não servia de mais nada. Então, observe, meu irmão, observem que o apóstolo Paulo, nessa carta aqui, ele está chamando a atenção. Veja no versículo 9. Então veja no versículo de número 7, que eu li. Vamos lá? Vamos lá ao versículo 6. Ora, estando estas coisas assim preparadas a todo o tempo, entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. No primeiro, que era o santo lugar, os sacerdotes tinham acesso. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, pelas ignorâncias, a transgressão do povo. Entendeu? Então, observe que no segundo tabernáculo, que era o Santo dos Santos, só o sumo sacerdote que entrava. Aí vamos lá, vamos ver agora o versículo 8. Dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Então, enquanto o tabernáculo, o templo de Jerusalém estivesse de pé, então, observe que o caminho ainda estava descoberto, entendeu? Ou seja, o caminho ainda estava coberto. Por quê? Porque o templo, o símbolo maior dos judeus, estava de pé. Os sacerdotes levíticos ainda com as mesmas práticas cerimoniais, entendeu? Então aquilo ali não resolvia nada. Eram obras mortas, então não conseguiria aperfeiçoar. Assim está a igreja hoje, com suas práticas de jejum, santa ceia, de sacrifícios, entendeu? Apresentação de criança, de dízimo, entendeu? Isso não pode aperfeiçoar ninguém. Assim está hoje a religião evangélica. Do mesmo jeito que depois da cruz, que Cristo já tinha começado a reforma, a graça deu início ali, a graça foi inaugurada na cruz. O favor de Deus, a graça, o perdão, a misericórdia deu início na cruz. Só que
Paulo, depois, lá na frente, como ele foi levantado para ministrar, ensinar os gentios, depois é que Paulo começa a levar o evangelho da incircuncisão, o pacto para o entendimento, o pacto para o espírito. Porém, eles lá continuavam as mesmas práticas de obras mortas. Assim está o sistema religioso. A reforma que foi feita não por Lutero, a reforma de Lutero, ali não foi reforma, meu irmão. Ali não foi nem cópia. Porque se fosse uma cópia, entendeu? Ninguém estava anulando a graça de Deus. Entendeu? Então, a verdadeira reforma começou na cruz e terminou no ano 70, com a queda do templo. Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra. Era preciso o templo ser destruído. Foi o fim de uma era, o fim de uma geração, o fim da antiga aliança, do velho Aion, da antiga lei, da lei de Moisés, para dar início ao pacto da graça, o ministério do entendimento, o pacto para o entendimento. Então, observe, meu irmão, que nada do que eles faziam ali poderia aperfeiçoar os sacrifícios, nada. Olha o que Paulo diz aqui no capítulo de número no capítulo de número 10. Ele diz assim, ó. Não, vamos ler o 9, ó. Que é uma alegoria para o tempo presente lá. Quando Paulo escreve essa carta, foi há 2000 anos atrás, há 20 séculos atrás. Por isso que diz assim, ó, por isso que diz aqui no versículo 9, que é uma alegoria para o tempo presente. Não é o tempo nosso hoje do século 21, não, 2024. O século presente aqui é o tempo do verbo. É isso que o sistema religioso não aprendeu. O tempo, assim, o tempo presente aqui foi no tempo que Paulo escreveu a escrita para os hebreus. E o tempo estava de pé. Eles ofereciam sacrifício. Por isso que está escrito aqui, ó, o tempo presente. Vamos lá. Que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferece dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não pode aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Por mais que ele desempenhasse aquele serviço ali dentro do templo, a consciência deles, eles estavam em condenação. Tá entendendo? Assim é o sistema religioso hoje. Por mais que vivam rudimentos de obras mortas, e vivem se condenando, com medo de perder a salvação, com medo é filho hoje, amanhã deixa de ser filho, é salvo hoje, amanhã deixa de ser salvo. Não, Deus fez a parte dele, agora nós temos que fazer a nossa parte. A consciência deles vive em condenação, vivem debaixo de condenação, querendo fazer aquilo, né, sacrifícios por suas obras meritórias e também pelos rudimentos das obras da lei de Moisés, que não aperfeiçoava ninguém, mas eles querem se aperfeiçoar, serem perfeitos na carne, nunca irão ser. Nós somos perfeitos no Espírito, oh glória. O Pai, quando olha para nós hoje como filho, ele olha e diz assim, ó, meu filho Carlos, meu filho é perfeito no Espírito. Minha irmã Veralina, minha filha é perfeita no Espírito. Minha irmã Eleni, irmã Sônia, entendeu? Irmã Augusta Santos, todas as minhas irmãs, irmã Aline, irmão Nelson, todos os meus irmãos, irmão Rubem, ó, perfeito nos espíritos, entendeu? Então é isso, meus irmãos, somos perfeitos no espírito. Aí Paulo continua o versículo 10, sendo somente no tocante a comidas e bebidas e várias abluções. Abluções aqui, está falando aqui das purificações de água, do lava-pé, entendeu? O cerimonialismo ali, o lava-pé, o batismo nas águas, era isso aqui. Abluções é isso aqui. Aí ele continua aqui, ó. Vamos ler aqui. Consistindo somente em comidas e bebidas e várias abluções e justificações da carne e postas até ao tempo da reforma. Oh, glória! Então, olhe, meu irmão, como é bom nós sabermos disso, dessas verdades que estavam ocultas de nós. Em alguns lugares aí, até ensinam isso,
mostram isso, mas não com tanta profundidade, com tanto esclarecimento como nós temos hoje. É como se esses lugares fizessem aquele curso básico, mas não fizeram aquele curso para se aprofundar. É isso que está nesses lugares. Eles desconhecem isso, até leem, alguns até explicam, mas não com tanta profundeza, né? Com tanta profundeza, né? de entendimento. Entendeu? Então, observe, até o tempo da reforma. Quando foi que aconteceu esse tempo de reforma? Que reforma Paulo estava falando? A reforma, o tempo da graça. Ô glória! O evangelho da graça, que deu início na cruz. Entendeu? Deu início na cruz. A graça foi apresentada na cruz, através de Cristo. Você está entendendo? Depois, Paulo vai receber as revelações do Espírito para o Espírito dele. O Espírito do Cristo ressuscitado revela Paulo. O próprio Deus revela Paulo no Espírito. E Paulo agora vai anunciar o ministério do Espírito, o pacto para o Espírito. Bem sabemos que ali não era a plenitude ainda. Os pactos se cruzavam. Porém, depois de 70, já nascemos na plenitude do reino, na plenitude da graça. Oh, glória! Como é bom! Riqueza maravilhosa, maravilhosa graça. Oh, glória! Como é bom nós sabermos disso, meu irmão. Então, observe, a verdadeira reforma deu início na cruz. E começou e terminou no ano 70, ou seja, e completou no ano 70, com a queda do templo. O templo tinha que ser destruído, entendeu? Então, o Império Romano foi usado através do general Tito, porque foi um propósito de Deus na eternidade. O juízo de Deus, o dia da vingança do Senhor, onde o reino foi estabelecido, aconteceu a ressurreição dos mortos em espírito, num corpo transformado, num corpo espiritual, num corpo glorificado. Assim também foi a vida do Filho do Homem, num corpo glorificado. Todo mundo viu a destruição, todo olho viu a destruição, mas ninguém ia ver ele. Jesus, ele voltou, o Filho do Homem, em forma de sinais. Em forma de sinais. E um dos sinais que Cristo falou era a destruição do templo. E isso aconteceu no ano 70. Então, observe, meu irmão, o tempo o ano 70 foi o tempo, o fim das cerimônias religiosas, de comidas, de bebidas, de abluções, que era batismo nas águas, os lava-pés. Então, tudo isso aconteceu. Foi o fim destruído, ou seja, o fim de todas as coisas, do sacerdote levítico, que ainda estava de pé, que ainda estava em vigor, mesmo depois da cruz, do sacrifício de Cristo. Então, mas o sistema religioso hoje vive trazendo as ordenanças de obras mortas para dentro de seus redios de 4 paredes, para dentro de suas gaiolas religiosas, achando que estão em graça. Está não. Ou é graça ou é lei, ou é lei ou é graça. Então, observe que o antigo pacto, a velha dispensação, entendeu? A lei de Moisés, ela deu lugar ao novo pacto, o pacto para o entendimento, entendeu? Então, observe, meu irmão, a lei era sombra, a lei era sombra. Hebreus 10, versículo 1 diz assim, ó, olha o que diz aqui, Hebreus 10, versículo 1, diz, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem porque no tempo, veja o tempo do verbo, se oferecem porque quando Paulo escreve essa carta foi há 2000 anos atrás, há 20 séculos atrás, não é hoje, não é que é para se oferecer hoje. Paulo não está falando isso para o tempo presente de hoje, Paulo estava falando para o tempo presente lá há 2000 anos atrás, há 20 séculos atrás. Esse tempo presente de hoje, quando ele diz aqui, não é para os dias de hoje. Isso aqui para nós está no passado, para eles era presente. Então, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas,
nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem lá, se ofereciam, cada ano pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Veja, meu irmão, versículo 2, de outra maneira teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Por mais que ele oferecesse sacrifícios anualmente pelos pecados, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos com sangue de animais para oferecer sacrifícios por ele, pelo sumo sacerdote e pelo povo, pelos pecados do povo, mas mesmo assim a consciência deles não era aperfeiçoada, entendeu? Eles viviam em cobrança de si mesmos, sempre devedores, sempre estavam devendo, porque eles não podiam cumprir a lei. Então, observe, meu irmão, que 99% das igrejas evangélicas hoje vive aí de rudimentos, de simbologias, porque a lei era uma sombra, era uma simbologia daquilo que viria para a realidade, daquilo que seria a realidade, a graça, o novo e o vivo caminho. Então, eles hoje ainda vivem em Moisés, estão em Moisés, andam em Moisés, oferecem sacrifícios da lei de Moisés, ordenanças de obras mortas, que não aperfeiçoa ninguém. E eles acham que estão agradando a Deus, mas não estão. Eles não estão agradando a Deus. Hoje todos nós estamos debaixo do pacto da graça. Deus não tem nada a ver mais com o cerimonialismo religioso judaico. Isso já passou. A lei se tornou sombra, antiquada, envelheceu, deu lugar para o novo e vivo caminho, o pacto da graça que aconteceu, começou na cruz e completou com a queda do tempo, o juízo de Deus, na segunda vinda do Filho do Homem, no ano 70, com a destruição do templo, onde Deus, no propósito de Deus, o propósito de Deus, usando a espada do general Tito, o Império Romano. Entendeu? Então, dízimos, sacrifícios, tudo aquilo caiu por terra. Os dízimos que eram levados na casa do tesouro, o único templo da Bíblia é o templo que foi destruído. Não é essas gaiolas religiosas, onde os homens usam esses lugares para ganharem dinheiro em cima do povo, cauterizando a mente do povo, entendeu? Engessando a mente do povo, fazendo o povo escravo de lei de Moisés ainda, que não existe mais, que não está mais em vigor, que perdeu sua validade. A lei de Moisés que foi para o povo judeu e nunca para nós, meu irmão. Então, o povo vive de simbologia. O povo é dependente definitivamente da lei de Moisés. Vivem escravos de homens. Não sabem aproveitar a liberdade que Cristo nos deu na cruz, de forma indireta, porque nós não vivemos ali o antes da cruz, mas essa graça, o sacrifício de Cristo na cruz, nos alcançou de forma indireta, porque nós já nascemos perfeitos, já nascemos aperfeiçoados, purificados, santificados, justificados, salvos uma vez, salvo para sempre, filho uma vez, filho para sempre, ô glória, maravilhosa graça, meu irmão, como é bom nós sabermos disso. Então veja, meu irmão, veja que hoje nós não temos essa consciência de condenação na nossa vida, entendeu? Então a lei servia de aio, ela foi tutor, levou o homem até Deus, porém veio a plenitude que foi inaugurada, a graça que foi inaugurada na cruz, através do sacrifício de Cristo na cruz. Então veja, meu irmão, observe que houve um período de transição, e nesse período de transição, entre os dois pactos, até 70, da cruz até 70, os judeus estavam ali, entendeu? Costurando o véu que Cristo havia rasgado na cruz, através do seu sacrifício na cruz. Então, antes da cruz, né, ali, depois da cruz, teve um período de transição, até o ano 70, entendeu? Onde a graça foi totalmente estabelecida de uma vez para sempre, com a queda do templo. Veja que
No versículo 11 diz assim, ó. Versículo 11. O versículo 11 diz: mas vindo Cristo, Hebreus capítulo 9, versículo 11. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, ou glória, perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção, uma eterna salvação. Então observe, meu irmão, através do sangue de Cristo, todos aqueles filhos que viveram ali antes da cruz tiveram uma eterna salvação, uma eterna redenção. Entendeu? E para essa redenção ser completa, essa salvação ser completa, aconteceu na segunda vinda do Filho do Homem para aqueles que estavam esperando a redenção completa, a salvação completa, a vida eterna. Então, observe, meu irmão, que não precisamos mais de sacrifícios. Não precisamos mais disso. Viver de rudimentos de obras mortas. Observe que antes, quem era que só entrava no Santo dos Santos? Quem era? Quem era que entrava só no Santo dos Santos? Quem era? O sumo sacerdote. Veja, para terminar, o sumo sacerdote. Era só eles que entravam no Santo dos Santos. Hebreus 9, observe, Hebreus 9, versículo de número 3. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos. Versículo 6. Versículo 7. Mas no segundo, tá vendo? Só o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Ele entrava no segundo, no Santo dos Santos, no segundo, depois do véu. Ele entrava com sangue de animais, oferecia sacrifício por ele e pelo pecado do povo, mas não poderia aperfeiçoar, porque todo ano eles estavam oferecendo e eles estavam lembrando dos seus pecados. E na cruz, depois da cruz, o que aconteceu depois da cruz? Isso era antes da cruz, mas depois da cruz, o que aconteceu? Para terminar, glória, vamos lá. Hebreus 10, versículo 19 e 20 diz assim, ó. Tendo, pois, irmãos, Paulo está chamando eles a atenção, meus irmãos hebreus, tendo, pois, irmãos, intrepidez, ou seja, ousadia, para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, glória, é pelo sacrifício de Cristo, de Jesus na cruz. Vocês têm essa ousadia, vocês têm livre acesso, não precisa mais disso aí, dessas cerimônias. Aí Paulo continua, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus que somos nós, espiritualmente falando. Então veja, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Antes, só quem entrava no Santo dos Santos era o sumo sacerdote uma vez por ano, sozinho, com sacrifícios, com sangue para oferecer pelos seus pecados e pelo pecado do povo. E hoje, sem pecado, glória, temos acesso, temos esse privilégio pela fé em Cristo, pelo véu, pela sua carne, a entrar pelo novo e vivo caminho. Temos esse acesso pelo evangelho da graça, o pacto para o entendimento, o pacto para o espírito, pela fé. O novo e vivo caminho é o evangelho da graça, a graça, o pacto eterno. E hoje não precisamos mais de um mediador, de ninguém. Então é essa palavra, meu irmão, que eu quero deixar. A reforma, ela teve por completo, né? Começou na cruz e completou no ano 70 com a queda do templo. Então, meu irmão, é essa mensagem que eu quero deixar para a nossa vida. A queda do templo foi a reforma completa. Graça e paz, graça eterna. Se inscreva no meu canal, canal Democracia Espiritual. Deixe seu like, compartilhe essa mensagem e vamos que vamos. Se inscreva também no canal do irmão André Palhares, canal MDCG, do nosso irmão Ivanilton Cruz, canal Guerreiro da Fé,
e do nosso irmão Neilton Cardoso, canal abençoado com todas as bênçãos. Graça e paz, graça eterna e até a próxima, se Deus assim o permitir. Vamos que vamos. Graça e paz.